Estamos aqui para começar o nosso painel sobre inteligência artificial e tecnologia na educação pública e no controle, já começando com uma boa notícia, diante de tudo que foi colocado aqui pelo professor Haroldo e pelo professor Miguel, em relação às dificuldades da profissão docente, é que a profissão docente é uma daquelas que os especialistas nos estudos de tecnologia e inteligência artificial indicam que é uma profissão que não corre risco de extinção. Pelo contrário, é uma das profissões do futuro. E o desafio é como ressignificar o papel do professor diante dessa transformação agressiva que nós temos no mundo do trabalho, uma transformação muito mais profunda do que aquela que a Revolução Industrial promoveu no século XIX. E os nossos painelistas aqui, certamente o professor Anderson e o professor Fernando, vão falar muito melhor sobre isso. Mas, presidente Saulo, hoje, durante o café, o agradável café que tivemos aqui na sede do Tribunal de Contas, conversava com o professor Fabrício, querido amigo, e dizia a ele que é a segunda vez que eu veio a Goiânia, e na primeira vez foi há 28 anos atrás, para o Encontro Estudante de Direito. Eu fazia parte do centro acadêmico da minha universidade, que eu estudava, e do sul do Rio Grande do Sul até aqui, nós levamos cerca de 40 horas, perto disso, de ônibus. E era a maneira de nos encontrar, os estudantes, todos os centros acadêmicos do Brasil. O telefone era muito caro, então nós acabávamos fazendo ligações rápidas para acertar as negociações, na época, para criar a Federação Nacional de Estudantes de Direito. Acabava se utilizando, então, essas horas de estrada para conseguir se comunicar. Naquela época, ainda o telefone era mais parecido com uma arma, né, do que propriamente como um coletor de dados, como nós temos hoje. Ele era pesado, era um tijolo, telefone celular. Então, era um mundo analógico, e hoje, 28 anos depois, eu estou aqui em Goiânia, e nós temos uma transformação tecnológica no mundo que está transformando a nossa forma de viver e de se relacionar com as pessoas, né, a começar pela comunicação. Ao mesmo tempo, nós temos toda essa transformação, inovação, cenário disruptivo, como se gosta de falar, professor. Nós temos tudo isso acontecendo no mundo, e num país, principalmente, que amanhã completa 135 anos da abolição da escravatura, e um cenário que nós não conseguimos ainda superar a dívida social que nós temos diante disso. A pobreza acelerando, há estudos de que a tecnologia pode, inclusive, aumentar a concentração de capital e desafio de como que as pessoas vão se identificar no mundo do trabalho. E aí vêm os problemas todos, os desafios de como é que a educação se insere nisso. Eu faço apenas essa breve provocação para que nós possamos passar a palavra aos nossos expositores e painelistas, porque realmente esse é o nosso desafio. A inteligência artificial, ela traz um mundo de oportunidades, inclusive para a educação, mas também traz um cenário de incerteza, insegurança e medo, muitas vezes, né? Só que nós temos que pensar nas oportunidades, desafios, essas dificuldades. E, felizmente, presidente, eu não precisei levar 40 horas de ônibus aqui, até porque 28 anos depois eu não conseguiria enfrentar uma viagem dessas, né? Cheguei muito mais rápido a Goiânia e, inclusive, graças ao WhatsApp, né, Fabrício, conseguimos discutir a programação do evento de uma maneira muito mais acelerada do que caras ligações de telefone fixo nos anos 90. Eu vou passar primeiro a palavra ao professor Anderson Soares, que é professor e coordenador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, para que possamos falar sobre a IA e seus reflexos na educação pública, expectativas, temores e a realidade possível. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, para falar desse tema tão importante, né? Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás e também um dos coordenadores do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Hoje é um centro que apoia 55 empresas de todas as partes do país, diversos setores econômicos, inclusive algumas startups edtechs, que a gente chama, né, que é voltadas para a tecnologia da educação. E eu não queria fazer uma analogia aqui
diretamente com a educação, mas que ilustra um pouquinho de qual que é a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje, né? Deixa eu pegar aqui o passador. Tem algum? Ou alguém passa por mim? Obrigado. Eu sei que tudo que é novo, tudo que é novidade nas nossas mentes acaba despertando uma certa curiosidade, um certo misticismo, e não é diferente com o momento que a gente está vivendo hoje com inteligência artificial, né? A gente está numa nova revolução industrial, a gente já passou por outras, né? E eu até estava brincando com meu colega ali que eu sou filho de professora de história, né? E quando as pessoas... Sou engenheiro de formação e as pessoas sempre me perguntam: nossa, você deve gostar muito de matemática. Eu digo, não, na verdade eu gosto mais de história. É uma ciência que te ensina muito sobre o que a gente tem no presente e que a gente pode tirar muitas lições para o futuro, né? Então, quando a gente olha para o que aconteceu nas últimas revoluções industriais, a gente pode fazer a mesma analogia e tirar muitas coisas que podem nos preparar para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, né? Então, hoje a gente está vivendo esse momento especial da automação intelectual. Importante destacar isso. As últimas atacaram muito a base da pirâmide ali do mercado de trabalho, afetou muito o trabalho mais braçal, que a gente chama, né? E, de fato, essa tem como característica atingir, inclusive, os mais intelectualizados dos trabalhos, tá? E isso é o que acaba gerando um pouco dos nossos misticismos. Mas a analogia que eu queria trazer é que eu nasci em 83, tenho 39 anos. Eu sei que a lataria está um pouco gasta, né? Mas eu nasci no mundo analógico e sou um cara fluente digital, até mesmo por causa da minha profissão, certo? Como engenheiro de formação, como especialista em inteligência artificial. Mas eu sou filho do Senhor Divino, que é um típico goiano, que cresceu na região dos Rios dos Bois, tá? Que eu jurava que eu tinha certeza que eu nunca ia ver meu pai usar um smartphone. Porque, além de ser contra a tecnologia, ele torce contra. Tá? Até hoje ele não usa GPS. Recentemente tentei usar numa viagem para Quirinópolis. Aí o GPS colocou a gente numa estrada de chão, daquelas com lama do canavial. E ele, tá vendo, não funciona. E ele passa o resto do dia, né, explorando o assunto como tecnologia não funciona, certo? E por que eu estou citando ele? Porque até poucas gerações, a gente está num estado mais agro, né? Essa era a ferramenta que a gente utilizava para produzir um produto e um processo que faz parte da necessidade básica da humanidade, que é a alimentação, certo? E aí você usava essa ferramenta. Isso evoluiu, mudou a ferramenta, ela foi aprimorada, você ganhou produtividade, mas o propósito e o produto não mudou, certo? Depois isso evoluiu mais um pouquinho, aí sim, um pouco mais para a geração do meu pai ali, né? E ele brinca que se ele soubesse que as máquinas seriam tão sofisticadas, talvez ele não teria saído da roça. Ele fala, essas coisas tem até ar-condicionado hoje, né? E continua evoluindo para a que é predominantemente hoje nesse processo, que são máquinas extremamente sofisticadas, né? Você tem que fazer cursos sobre como operá-la, como manter, né? Não é tão simples mais, entende? Mas o propósito, o produto e o objetivo não mudou. O que mudou? A ferramenta para se atingir aquele objetivo. Isso foi muito bom, gente. Por quê? Isso aqui é um gráfico de produtividade de arroz e trigo. Olha a curva que a gente tem no início do século de aumento de produtividade, né? Para se fazer aquele propósito, aquele objetivo. A gente produz muito mais, com uma qualidade maior, mas com novas ferramentas. Percebe? Okay? E hoje, apesar de ainda a gente ter algumas questões alimentares, né, mas convenhamos, é mais
provável você ter problemas de obesidade, né, na nossa geração do que de desnutrição. Então, o que nos assusta hoje é que agora a gente começou nessa era aqui. Cadê a cabine? Não tem. Não tem nenhum motorista para esse trator. Isso aqui já é um produto, você pode comprá-lo. Não estou falando uma coisa assim, estão fazendo, certo? Isso aqui já existe. E o que nos assusta é que, de fato, essa máquina aqui supostamente é autônoma, tem, dentro de um certo misticismo, uma vida própria, certo? E isso é o que nos assusta. E quando a gente vai para a educação, a analogia que eu queria trazer é que, na minha infância, quando eu ia para a escola, quando as pessoas... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Barça, vocês lembram da Barça? Pelo menos no meu círculo social, quando a pessoa fala assim, não, vamos fazer o trabalho da escola, tem uma Barça lá em casa. Eu falei, nossa, o cara é rico pra caramba. O pai deve ser um empresário. Certo? Eu lembro que tinha consórcio para comprar a Barça, não era isso? Certo? Era o que havia de melhor, né, para acesso ao conhecimento, informações em geral, né? E aí, quando eu estava na faculdade, apareceu aquele cara ali. Vocês viram ele surgir? Eu lembro o dia que eu estava fazendo um trabalho da universidade, que um colega meu disse assim, Anderson, você ouviu falar do Google? A gente foi lá no Google e fez o trabalho assim, que a gente tinha se preparado a semana inteira, fez no dia. Esse cara mudou o mundo. Quer você goste ou não, ele mudou o mundo. Ao promover acesso à informação com facilidade e disponibilidade. Certo? Só que ele não resolveu todos os problemas. O que ele te entrega? Um monte de site, ou seja, podemos traduzir como um monte de volumes de conteúdos digitais, como se fossem os vários volumes da Barça, certo? E aí você pode procurar da sua sala, onde você tem internet, sem precisar ir fisicamente numa biblioteca. Sem procurar quem tem uma Barça. E isso tornou até mesmo a questão educacional, o acesso ao conteúdo, foi uma revolução, gente. Convenhamos. Eu lembro que no início, né, eu sou um cientista, né? Nas referências bibliográficas, das teses, das dissertações, falavam, não coloque site, não é confiável. Vocês, não sei quem, né, quem presenciou esse fato. E hoje, eu pego as teses, ninguém fala nada, está cheio de site. Certo? Se tornou algo comum, mas houve uma resistência e uma luta inicial contra isso. Não, porque qualquer um escreve um site. Um livro, não. Um livro é confiável. Certo? E hoje se tornou banal. E esse cara, ele facilitou, mas ele te entrega um pedaço. Tá? Em que a mais recente evolução é um cara chamado ChatGPT. Vocês ouviram falar? Okay? Qual que é o ponto? Ao invés dele você usar uma ferramenta que te dá links de páginas, você tem uma ferramenta que te dá uma resposta direta. Dá para entender a evolução? Ao invés de você entrar link por link em 5 páginas, você pergunta, ele te dá uma resposta, ele não te dá links. Entende como isso é uma evolução? Né? Eu tirei aqui dos slides, porque eu achei que ia ficar pequeno, mas eu fiz um exercício mês passado do seguinte, eu fui lá na barra do Google e perguntei assim, qual que é a relação entre uma pulga e um asteroide? Difícil, né? Né? Eu tentei estressar. E aí, eu coloquei isso no Google, ele me deu um monte de link que não tinha a informação, certo? Não achei. E quando eu coloquei no ChatGPT, olha, não tem uma relação direta, mas é um bom exemplo de como
pequenos objetos podem causar um estrago danado. A pulga é um parasita que ataca outro ser vivo. O asteroide ele pode destruir um planeta. E ele é pequenininho quando considerado o sistema solar. Aí eu falei assim, nossa, que filosófico. Entende? Ele me deu uma resposta direta, né? E a gente vai começar a entrar nessa nova era em que isso impacta diretamente, por exemplo, o meu papel como professor da UFG. E isso não é de agora, porque já tem alguns anos que eu digo que o meu concorrente não é um professor em Stanford, é uma aula que está aberta no YouTube. Percebe? Eu fico me perguntando, por que os alunos vão lá para o Campo Samambaia, que é longe pra caramba, certo? Para assistir uma aula do Anderson, convenhamos. Instigante, eu me pergunto isso, eu me sinto desafiado, né? A ter uma aula melhor e uma atração melhor dos alunos que estão à procura daquele conhecimento. Então, isso já vinha me desafiando como professor, vinha desafiando diversos aspectos da sociedade, e isso nos coloca diante de um dilema. Porque eu trouxe o exemplo da agricultura exatamente para a gente ver que isso permeia todos os setores da sociedade. A tecnologia, ela não é uma coisa terminativa, ela é uma ferramenta para algo. Então a gente passou a produzir mais, nós nos tornamos mais produtivos, nós conseguimos fazer mais coisas graças à tecnologia, mas como meio, não como fim. Então, apesar dos pesares, né, das notícias místicas sobre inteligência artificial, ouçam de quem faz isso acontecer. Como eu disse, trabalhamos com empresas como Natura, Itaú, Copel Energia. Gente, não é bem assim. Certo? É um novo instrumento. Né? O que eu participo de eventos profissionais, né? 2 semanas atrás eu estava em Brasília falando sobre profissionais de comunicação de todos os estados. Na hora que eu mostrei um pouco para eles o que é IA mesmo, eles deu para ver assim na face das pessoas. Ah, tá. Né? Porque estavam bombardeados de IA e acabar com a profissão do jornalista. Gente, vocês estão doidos, né? Então, é meio e não fim, né? E só que isso de fato nos desafia, todas as profissões, a nos adaptarmos a essas novas ferramentas. Porque parece ridículo eu dizer que eu vou ser um professor que dá aula hoje sem usar slides, sem usar uma imagem, né? Afinal, eu aprendi biologia e física com o professor tentando desenhar no quadro, gente. Mas eu acho que essa geração não precisa disso. Mesmo. Certo? E esse é o desafio que a gente tem para os próximos anos, em que, como uma sociedade organizada, a gente tem a chance de tentar mostrar alguma organização de que, de fato, todas as profissões são impactadas. É difícil pensar hoje uma secretária que não sabe mandar um e-mail, que não sabe fazer um agendamento no Google Calendar ou alguma outra ferramenta digital, percebe? E um professor que tenta usar só quadro e giz. É difícil. E aí a gente tem a chance de mostrar um pouco dessa organização para que a gente possa aproveitar o aumento das produtividades, os ganhos nas tarefas e, ao mesmo tempo, obviamente, não permitir que a gente crie uma massa de desempregados que não sabe usar um e-mail. Percebe? Então, esse é o desafio que a gente tem, ao meu ver, aí nos próximos anos. Obrigado. Agradeço a exposição do professor Anderson. De imediato, eu vou passar ao professor Fernando Filgueiras, que é professor associado da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFG, Federal de Goiás, professor do Programa de Doutorado Profissional em Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, professor afiliado da Austrian Workshop of Political Theory and Policy Analysis,
Indiana University, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, Democracia Digital, Universidade Federal da Bahia, da nossa colega Carolina, está da nossa amiga querida colega Carolina, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e o PERJ, entre suas obras, Governance for the Digital World, Name More State, Name More Market, Palgrave, 2021, desculpe o inglês um pouco falho, com Virgílio Almeida. Professor Fernando, passa a palavra. Bom dia a todas e todos. Ouvindo o Anderson aqui, eu achei, no mínimo, curioso, porque do lado da força aqui, digamos, eu sou das ciências sociais, sou das humanidades, mas adoro matemática. Então, assim, no mínimo, curioso isso, né? E tenho trabalhado com essa questão da inteligência artificial já há algum tempo, especialmente mais enfocada, digamos assim, na adoção de inteligência artificial em governos. E a minha ideia aqui... Pode prestar o passador? A minha ideia aqui é talvez olhar exatamente para um cenário mais futuro da educação, né? E eu acho que o Anderson colocou aqui a questão correta. Muitas vezes a gente imagina, e os filmes de ficção científica não ajudam muito nessa discussão. Então, na área de educação, a gente imagina imediatamente que professor agora vai ser uma espécie de um robô humanoide que fala coisas para as pessoas, enfim, e assume ali todo o processo pedagógico. Eu acho que não é nessa direção que nós estamos encaminhando, e acho que nem é nessa direção que nós vamos nos encaminhar no futuro, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é exatamente desmistificar essa questão. E eu acho que essa desmistificação ela é muito importante para os propósitos aqui. E, nesse sentido, a gente precisa definir primeiro o que é uma inteligência artificial. Eu acho que essa questão ela precisa ficar bem clara, assim, de qual é o seu propósito, o que ela pretende, como que ela funciona como uma ferramenta. Eu acho que essa é a ideia principal que eu quero trazer aqui, e como que nós podemos aplicá-la no processo educacional, tanto do ponto de vista da gestão da educação, da governança da educação, quanto também em processos pedagógicos dentro de sala de aula. Eu acho que esse que é o meu desafio aqui, eu espero convencê-los disso, né? E talvez buscar essa definição de inteligência artificial não é algo muito fácil, não existe consenso, nem dentro da própria ciência da computação, do que é a inteligência artificial. Muitos vão dizer que a inteligência artificial, na verdade, é um campo específico de pesquisa e desenvolvimento ligado à ciência da computação, mas que tem uma natureza interdisciplinar e que usa diferentes métodos computacionais para atingir um determinado objetivo. Mas, se voltarmos à fundação mais filosófica, digamos assim, do que é a inteligência artificial é uma tecnologia computacional que emula, ou seja, imita a inteligência humana. Essa é a definição, digamos, mais básica do que é inteligência artificial. E esses métodos, essa tecnologia, possibilita que máquinas tomam decisão, realizem tarefas, criem capacidades para poder resolver problemas e, enfim, executar tarefas as mais diferentes que humanos poderiam realizar. Então, a inteligência artificial, ela, em primeiro lugar, ela não é sinônimo de automação, propriamente dita. Automação é outra coisa, certo? E ela não significa um código baseado na ideia de si, então, né? Ela significa exatamente essa ideia da imitação como algo importante. Então, essa imitação da racionalidade humana, essa imitação da cognição humana, da capacidade humana, do comportamento humano, é o que está na base daquilo que a gente chama de inteligência artificial. E o uso de algoritmos ele é extremamente importante, em particular os algoritmos de machine learning, que são algoritmos que realizam um conjunto de cálculos, possibilita que as máquinas realizem
um conjunto de cálculos baseados aí na teoria estatística, que permite as máquinas construírem funções de aprendizado, aprenderem com exemplos, aprenderem com práticas, aprenderem com dados, uma determinada realidade. Então, com um conjunto de dados, nós podemos entender funções de aprendizado e possibilitar que as máquinas atuem também nessa função de aprendizado. E que esse aprendizado significa reconhecer determinados padrões cognitivos, realizar diferentes tarefas educacionais que as máquinas, então, conseguem aprender com uma série de dados, de entrada. Por exemplo, essa minha apresentação ela foi construída por uma inteligência artificial. Então, ela está bonitinha assim, exatamente porque uma inteligência artificial ela me ajudou. E aí eu acho que o Anderson foi no lugar certo. Na educação, nós precisamos compreender a inteligência artificial como uma ferramenta disponível para professores, para gestores escolares, que possibilite otimizar as diferentes atividades, as diferentes tarefas que têm que ser realizadas no cotidiano das escolas. Eu acho que entender a inteligência como uma ferramenta é algo essencial nesse sentido. E aí eu acho que duas tendências da educação elas são muito importantes nós compreendermos aqui e que eu acho que é o que está se encaminhando para o futuro, de compreender essa inteligência artificial como uma ferramenta para a sociedade, uma ferramenta para a governança da educação como um todo. Primeiro é a tendência da plataformização da educação, ou seja, fazer com que tenhamos interfaces conectadas à internet que oferecem serviços de forma integrada e estabelecem formas de interação com diferentes tipos de usuários. Ou seja, nós podemos constituir plataformas que coloquem estudantes, sejam crianças, sejam adolescentes ou, eventualmente, adultos, conectados nessas interfaces, e essas interfaces coletando dados que possam aprimorar a atividade educacional por meio da inteligência artificial. Eu acho que essa é uma primeira tendência bastante importante, ou seja, plataformas funcionando como ferramentas disponíveis para professores otimizarem as suas atividades em sala de aula. E essa tendência de plataformização, ela compreende tanto o processo pedagógico escolar, quanto também a gestão das escolas. Então, constituir essas plataformas e adicionar camadas de inteligência artificial são fundamentais para criar uma nova forma de aprendizado dentro de sala de aula. A plataformização da educação significa exatamente o processo gradativo de transformação de práticas para o desenvolvimento humano por meio de ensino, aprendizagem, e aí visando desenvolver e potencializar a capacidade intelectual dos alunos. Então, em plataformas, por exemplo, nós podemos constituir diferentes exercícios no cotidiano escolar, nós podemos constituir diferentes abordagens, práticas de textos, que, por exemplo, podem ser corrigidos, analisados por uma inteligência artificial e produzir, talvez, aquele que é um sonho de todo professor, uma certa personalização do ensino, conforme as necessidades individuais de cada aluno. Então, nós temos o potencial de utilizar essa ferramenta e melhorar gradativamente, certo? Melhorar gradativamente o desenho das práticas escolares, melhorar gradativamente o desenho da gestão escolar, utilizando a inteligência artificial. Então, a transformação digital da educação é algo muito importante que nós precisamos discutir. Utilizar essas tecnologias como um instrumento para alcançarmos objetivos melhores. O Estado, as secretarias de educação podem proporcionar esses instrumentos a professores e isso melhorar gradativamente a prática escolar dentro da própria sala de aula. Criar um ensino mais personalizado e mais voltado para as necessidades de cada aluno em tempo real. E pensarmos a existência dessa ferramenta, portanto, que pode ler redações,
que pode avaliar a escrita, segundo parâmetros previamente definidos pelos professores, que fornecem uma classificação de aprendizado que corrige exercícios lógicos e matemáticos, ou seja, possibilidades infinitas de instrumentalizarmos a prática pedagógica com o apoio dessas ferramentas. Não necessariamente o professor vai se tornar agora, digamos, um engenheiro de sistemas, não se trata disso. O que se trata aqui é de podermos analisar, pensar, construir instrumentos novos que possibilitem, de fato, uma revolução da educação. E uma revolução da educação que dê conta de pensar um processo de ensino e aprendizagem fortemente voltado para as necessidades dos alunos. E bem como também melhorar as práticas de gestão escolar, criando uma capacidade de monitoramento constante, certo, das práticas pedagógicas, permitindo, nesse caso, gestores acompanhar em tempo real o desempenho escolar, por exemplo, atuar e mudar as necessidades curriculares da prática pedagógica, colocar com outras ferramentas, como, por exemplo, o controle da merenda escolar, relacionada às necessidades nutricionais dos alunos, ou seja, uma série de práticas que nós podemos instrumentalizar, práticas que nós podemos utilizar essas ferramentas que potencializam cada vez mais um novo tipo de escola, e uma escola aí voltada, sobretudo, para um novo tipo de prática no futuro. É claro que isso tem limitações, né? Muito se discute, por exemplo, sobre a questão da vigilância, muito se discute sobre dados mal estruturados que são utilizados nesse processo, muito se discute da questão da injustiça algorítmica, ou problemas que podem emergir, como a cibersegurança, ou problemas que ainda persistem, como o analfabetismo digital. Entretanto, nós podemos constituir políticas para enfrentar essas questões, nós podemos constituir marcos regulatórios que deem conta disso, como, por exemplo, foi discutido em 2019 naquilo que se chamou do Consenso de Beijing, que foi uma reunião realizada em Beijing, na China, que é patrocinada pela Unesco, que reuniu mais de 50 representantes de Estado. O Brasil não esteve presente nessa reunião, definindo parâmetros para o desenvolvimento da inteligência artificial na área de educação. O Consenso de Beijing tem sido amplamente divulgado pela Unesco, e ele baseia na constituição de princípios, como, por exemplo, planejamento para a adoção de IA na política educacional, IA para gestão e entrega em educação, IA para capacitar professores e a rede de ensino como um todo, IA implementada para aprendizagem e avaliação de aprendizagem, desenvolver valores e habilidades para a vida e o trabalho na era da inteligência artificial, e a IA como forma de aprendizagem contínua em todas as fases da vida, o uso equitativo e inclusivo da inteligência artificial na educação, a inteligência artificial para a igualdade de gênero, assegurar o uso ético, transparente e auditável de dados e algoritmos educacionais, monitoramento, avaliação e pesquisa, e, claro, financiamento, parceria e cooperação internacional no desenvolvimento de inteligências artificiais aplicadas diretamente à área de educação. Desses princípios do Consenso de Beijing, nós temos aí, digamos assim, a necessidade de pensar a inteligência artificial como uma ferramenta fundamental na gestão escolar hoje e que pode otimizar várias atividades de currículos escolares, bem como também da própria prática pedagógica. E considerando essas questões e as próprias limitações que a inteligência artificial tem, nós precisamos constituir políticas públicas voltadas para a absorção da inteligência artificial no processo da governança da educação, entendendo a inteligência artificial como uma ferramenta, não como um cenário destrutivo do futuro, digamos assim, porque ela não substitui professores. Certo? Ela não substitui professores, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta disponível para professores melhorarem as suas práticas, melhorarem o processo pedagógico e ter uma ferramenta para poder entender as necessidades pedagógicas dos alunos, uma ferramenta para melhorar a gestão escolar
e desenvolver processos cada vez mais robustos que fortaleçam a política educacional como um todo. Mas, para isso, é muito importante constituirmos uma política pública sobre como vamos absorver essas ferramentas, certo, no âmbito da prática escolar. Como que nós vamos pensar essas ferramentas no âmbito da prática escolar e, de fato, constituir ferramentas robustas que possam contribuir com melhorias contínuas do processo educacional. É isso que eu tinha para falar com vocês. Eu acho que é muito interessante também nós ouvirmos a plateia e estou à disposição. Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Foram exposições muito objetivas e extremamente provocativas, e no contexto da linguagem nova. Hoje, os professores certamente estão acostumados a conversar com um público jovem, né? Então tem que dar a mensagem no ponto essencial. Então isso foi excelente, porque certamente todos aqui conseguiram em cada ponto identificar e até se identificar em algumas dificuldades que se encontram no trabalho do dia a dia. Eu anotei vários pontos aqui. Eu não sei se ainda nós temos algum tempo, mas eu vou fazer umas breves considerações e tentar fazer uma pequena provocação aqui para os nossos painelistas. Nós, no controle, também vivemos essa expectativa e esse desafio de utilizar, né, bases de dados e conseguir avançar na utilização da inteligência artificial. Eu vou falar rapidamente aqui da experiência que nós tivemos, que estamos tendo no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Temos até uma equipe grande aqui envolvida nessas atividades. E ontem foi apresentado o nosso trabalho aqui do ICMS Educação, que já referenciamos escolas, foram construídos indicadores, mas encontramos muitas dificuldades ao longo desse trabalho. Uma delas que se apresenta para o controle é a dificuldade de termos ambientes estruturados com dados confiáveis. E esse é um ponto essencial para conseguir rodar ferramentas de inteligência artificial com confiabilidade para apresentar um resultado seguro, ainda mais numa ação de controle que pode até mesmo levar a uma responsabilização. Então, eu penso que uma ação de controle, não estou aqui falando da educação, vou tocar depois. Eu penso que as instituições têm que se preparar, estabelecer parâmetros, entender qual o grau de confiabilidade, como utilizar o banco de dados, para que nós consigamos levar um produto externamente, que a voz do controle tem um peso muito importante, de fato com uma evidência que seja construída a partir de parâmetros seguros, e aí eu toco num outro ponto, que sejam reconhecidos pela sociedade e pelos controlados. Eu acho que quando se fala utilizar dados, utilizar inteligência artificial, mas se nós não tivermos parâmetros institucionais baseados em uma legitimidade democrática, constitucionalmente estabelecida, legalmente estabelecida, onde nós consigamos transmitir aquilo que foi acordado previamente pelo legislador, pelos administradores, pela sociedade civil como um todo, nós vamos, se nós não tivermos isso, a utilização dos dados nos leva a um impasse eterno, porque nós vamos ficar discutindo se aquele dado é bom ou não. Então, essa é uma preocupação que nós temos lá no nosso trabalho. Nós precisamos ter, digamos, uma espécie de concertação na sociedade, falando em política pública educacional. Vamos monitorar o planejamento da educação no Brasil. Quais são os parâmetros estabelecidos? Qual é o foro legitimado para dizer que aquele é o parâmetro adequado? Então, no ICMS Educação, por exemplo, foi montado um grupo de trabalho com várias instituições, onde, inclusive, elas deram peso para os indicadores. E aí o tribunal, então, ele montou a fórmula estatística, que o Silvio ontem apresentou, e aí não há discussão sobre se aquele peso é o melhor ou não, ou se aquele indicador está correto ou não, quando a discussão surge para mudar, para fazer uma atualização, mas não se aquele critério de distribuição está errado. Eu acho que isso é muito importante, porque no momento que nós começarmos a utilizar a inteligência artificial, e aí quem vai avançar na exposição desses padrões não será nem o ser humano que está dialogando com o secretário de Educação, vai ser a máquina. Essas discussões sobre legitimidade elas podem se agravar. Então, eu acho que ter essa ambiência institucional, esse parâmetro de legitimação, ele é uma condição essencial para avançar na utilização da IA no controle da administração pública. Eu acho que no funcionamento da administração como um todo.
Não é só contratar um software, ou ter base de dados, ter o Big Data e sair rodando e sair apontando soluções. Até mesmo porque um ganho que a IA pode nos trazer é que ela trabalha com as evidências fracas, né? Que às vezes o ser humano com o seu cérebro ele não alcança. E as pessoas com quem nós dialogamos, que são seres humanos como nós, obviamente, elas trabalham com as evidências fortes, né? Então, muitas vezes, o nosso jurisdicionado pode não entender que evidência é aquela que está sendo apresentada, que a máquina rodou. Então, acho que essa questão da legitimação ela é muito importante. Eu vou trazer duas só perguntas muito objetivas aqui que me vieram à mente para que os nossos panelistas possam explorar mais um pouco. Professor Anderson, a sua exposição realmente ela trouxe todo esse cenário de transformação. E a preocupação, acho que vem para nós todos, quando se fala em cenário disruptivo e etc., é que o ser humano, a mente do ser humano, ela se desenvolve numa velocidade diferente da mente da máquina, ela não opera da mesma forma, né? Até porque as máquinas são construídas por milhares de pessoas, né? E o ser humano é quando está ali no seu processo, quando levanta de manhã, o que eu tenho que fazer e tal. A minha pergunta é como preparar as pessoas para esse mundo do trabalho em constante transformação, porque o ser humano ele precisa de amadurecimento, faz parte do processo da vida, precisa de repetição no aprendizado, isso aí faz parte também, nós não temos como abandonar isso, precisa de tentativa e erro, e como é que nós vamos preparar os seres humanos para operar, pensando no caso da educação, até mesmo do controle, ele passa por um processo educacional para atuar naquela atividade, e daqui a pouco ele vai começar a atuar naquela atividade e aquele treinamento que ele recebeu não não serve mais, digamos assim. Então, acho que essa seria a provocação. Primeiro, depois eu faço o professor Fernando, é como fazer com que as pessoas não entrem numa angústia eterna, numa ansiedade eterna, de achar que o trabalho que está sendo realizado está sempre datado, né? Perfeito. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu estava na faculdade, em um certo momento, me caiu a ficha assim, estou aprendendo uma profissão aqui que eu vou ter que me atualizar a cada 4, 5 anos. Isso me deu um desespero. Meu Deus, sabe? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência natural, tá no nosso DNA, a resistência a mudanças. Isso é um fato. Porque, apesar de trabalhar com isso, eu recebo assim, Anderson, tem um software ali que faz tal coisa, me dá uma preguiça de aprender ele. Normal, gente. Acho que o primeiro passo é admitir isso. Certo? Porque, de fato, se eu fosse testar tudo que me recomendam, eu ia ter que passar as 24 horas do dia fazendo isso, um testador. Certo? Então, acho que o primeiro passo é admitir isso, e não há nenhum demérito nisso. A gente realmente tem que ter um filtro, convenhamos, né? Eu acho que talvez um próximo passo, mas eu estou pensando nisso agora, com a sua provocação, que eu achei muito desafiadora, né? É que nós precisamos entender que isso faz parte, a evolução faz parte da vida, né? Então, da mesma forma como você precisa do cético, você precisa do que a gente chama na tecnologia do early adopter. Sabe o que é o early adopter? É aquele cara que compra um skate voador. Para que serve um skate voador? Não sei, eu acho legal, eu comprei. Então você precisa dos dois, né? E isso faz parte do equilíbrio social mesmo, né? E o debate e o enfrentamento entre o resistente e esse que compra qualquer novidade é o que nos trouxe até aqui e o que permite com que a gente continue avançando, né? Por quê? Porque em algum momento vai vir o chamado pragmático e diz, qual que é o ganho que eu tenho com o skate voador? Né? Sabe? Então isso faz parte natural do debate. E isso está em curso. Eu queria só citar dentro, né, desse seu comentário um caso muito interessante que atinge um pouco o controle de um projeto que a gente fez para o Ministério da Educação. E aí, lá na educação superior, a evasão custa muito caro, certo? Principalmente para os cofres públicos, porque é uma vaga ociosa, né?
não só do custo do impacto da sociedade de um profissional que você deixa de formar, mas o custo, né, que é a universidade, que a gente sabe que não é barato. E aí, motivado por um outro projeto que a gente fez para um jornal, em que a gente queria saber assim, ó, não olhar para trás, para dizer assim, evadiu 30 alunos do departamento. Não, eu quero saber assim, ano que vem, quais exatamente o CPF de quem a IA diz que vai invadir. Forte, né? Entendeu? Você para de olhar para trás e passa a olhar para o futuro. E aí, ao saber dessa informação futura, você tem a chance de intervir nesse futuro. Ou seja, certo? Mas por que eu estou citando esse caso? Tá? Houve um certo momento que a gente discutiu isso com o próprio MEC, né? Até motivado por algumas provocações do Tribunal de Contas da União, em que a gente chegou à seguinte conclusão. O MEC manda um monte de bolsas para as universidades, um negócio chamado monitoria. Ok? Todo mundo sabe, né? Ao monitor, que fica lá na salinha para tirar dúvidas de cálculo, né? Só que esse monitor, ele tem um papel extremamente passivo. Ele fica lá na sala, aguardando a manifestação de um aluno que o procure. E aí, a gente percebeu que, cara, então quer dizer que eu pago assim, X milhões por ano, e eu não sei quantos atendimentos eu presto, eu não sei quantos alunos procuraram, eu não sei a efetividade dessa ação, que é uma ação preventiva e corretiva. Percebe? E aí, quando a gente discutiu isso com o pessoal do TCU, com o pessoal do MEC, tá, isso vai jogar uma luz sobre um investimento que tem a chance de intervir numa dor muito grande, que é a evasão. E aí, no final, um dos grandes entregáveis, na verdade, eu aponto quem vai sair, mas eu trago luz a um processo de controle que não tinha. Porque agora eu sei, pago tantos monitores para o Instituto de Informática. Quantos alunos eu atendi? Ninguém sabia. Entende? Além de eu tornar ele menos passivo, torno ele ativo, porque ele obriga, né? O aluno vai evadir. Você não fez nada? Eu sei que em alguns casos, o cara brigou com a namorada. Ok, não consigo intervir nisso. Mas eu consigo, alguns casos são evitáveis, certo? Então, isso foi um efeito colateral, né, que mostra um pouquinho sobre essa questão que você colocou da transformação digital. Às vezes o dado sequer existe, certo, gente? Né? E você tem subprodutos ali de uma tentativa de usar a inteligência artificial num processo, né, principalmente, talvez, no controle, e que joga um pouco de luz, né, acerca de algumas coisas que estão correndo de formas analógicas e que a gente sequer consegue medir. Professor Fernando, eu, nas suas observações ali, também fiz algumas anotações, e envolvem aí diretamente o nosso negócio de controle. O senhor falou do consenso de Beijing, temos uma ideia para o controle atuar aí, eu acho, né? Porque temos muitas soluções de tecnologia surgindo na administração pública, vamos entender os princípios que orientam até a aquisição de soluções, para que servem, se seguem padrões, né? Se observam a LGPD, né? Quais os princípios éticos estabelecidos. Mas eu tenho algumas preocupações em relação a isso. Uma delas é que nós temos uma administração pública baseada naquele modelo burocrático, fim do século XIX, século XX, né? Muito século XIX, o Fabrício é o nosso grande especialista administrativo, que conhece bem essa área. Então, nós temos uma administração pública baseada nisso e temos, além do problema de bases de dados deficientes, muitas vezes, também temos um problema de descontinuidade administrativa. A administração pública tem o princípio da continuidade da administração, só que ele é law in the books, né? Não é law in action. Nós sabemos que muda muito, muda o prefeito, muda tudo. E muda a presidente da República, né? Muda. Então, essa é uma preocupação. Na sua percepção, como é que nós conseguiríamos estruturar? Quais seriam os parâmetros mínimos? É claro que não é impossível falar no tempo que nós temos aqui, né? Mas, na sua ótica, quais seriam
princípios mínimos para se estruturar uma política pública que garantisse um uso adequado, e aqui o adequado é muito amplo, envolve desde segurança de dados até a utilização indevida pelo poder público e por privados, e até mesmo por empresas de tecnologia, porque nós sabemos que as ferramentas, quanto mais avança a IA, mais vai haver uma concentração de mercado até fora do Brasil, como já acontece, né? Mas na sua visão, nessa discussão que vem sendo feita, quais seriam os princípios para se estruturar uma política pública do uso da IA no Brasil que conseguisse observar todos esses vários desafios que nós temos, e um deles também a relação federativa, né, desnível entre Estado e municípios? Eu sei que a pergunta é muito ampla e é impossível responder, mas apenas uma provocação aqui, até porque nós possamos continuar conversando em outros momentos, né, sobre isso. Não, de fato é algo bastante desafiador. Então, vamos tentar ir por partes, digamos assim, né? De fato, se a gente compara as realidades, digamos assim, da administração pública no país como um todo, elas são muito diversas, né? Tanto se a gente olha, por exemplo, do ponto de vista da estrutura federativa, governo federal, estados e municípios, você tem uma diversidade muito grande. A gente vai ter municípios que talvez nem... Eu já fui em um. Municípios que nem conexão à internet têm. Então, como é que eles vão produzir dados sobre alguma coisa? E a gente tem realidades, por exemplo, no governo federal, que você vai ter silos de muita capacidade, né? Mas também, dentro da própria estrutura do governo federal, você vai ter órgãos que são muito precários, né? Eu acho que o controle ele pode ter uma função muito importante nessa questão do desenvolvimento digital. Eu acho que a primeira coisa é, digamos assim, pensar e ajudar políticas para a inclusão digital e construção de capacidades digitais, né? Eu acho que, sobretudo, não só, mas sobretudo em municípios, né? Eu acho que a realidade dos estados já é bem aceitável, embora existam estados que ainda são muito carentes nisso, né? Eu acho que pode se constituir aí uma grande parceria, no sentido de constituir políticas que proporcionem, de fato, uma infraestrutura, né, de dados, uma infraestrutura também de telecomunicação, né, que possibilite começar esse avanço desse processo da transformação digital. Existem aí alguns fundos hoje disponíveis para isso, existem algumas políticas começando a ser rascunhadas nessa direção. Então, acho que talvez consertar federativamente aí uma política nacional, né, uma estratégia nacional para o avanço da inteligência artificial, e aí talvez não só no setor privado, mas também no setor público, é algo muito importante. E o controle, eu acho que ele pode contribuir exatamente começando a pensar parâmetros, né, de auditoria, tanto do ponto de vista, por exemplo, da governança dos dados, ou seja, uma série de atividades que são feitas no cotidiano do desenvolvimento dessas tecnologias, que talvez começam a ter que ser relatadas para o controle, que começam a ter que ser avaliadas pelo controle, como, por exemplo, qualificação dos dados, eliminação de vieses. Nós temos, inclusive, tecnologias que fazem isso, inteligências artificiais que nos ajudam nessa construção, e não é algo tão complexo de se fazer. No caso da adoção de um sistema, avaliar o propósito desse sistema, né? Todo sistema de inteligência artificial, que eu acho que é o mais importante de se entender, não é que o sistema vai fazer tudo sozinho, mas é qual o propósito dele, qual o objetivo ele pretende alcançar, enfim, dentro das rotinas mais amplas, né, da administração pública como um todo. Aí pode ser tanto na educação, na saúde, enfim, na infraestrutura, no que for. Então, acho que assim criar esses parâmetros, que eu sei que já se começa a discutir. Eu fiquei sabendo que, há cerca de uns 15 dias atrás, o Tribunal de Contas da União fez um memorando de entendimento com outros países para começar a criar esses parâmetros de avaliação de inteligências artificiais na administração pública. Eu sei que essa discussão começou exatamente por conta de uma falha de uma inteligência artificial que foi detectada pelo TCU,
né, que foi um algoritmo do INSS que recusa 60% dos requerimentos de aposentadoria e benefícios sociais. Ou seja, tem algo errado ali. Mas ele erra não por causa da ferramenta em si, mas ele erra exatamente pela má qualidade dos dados, pelos problemas, digamos assim, que surgem dessa desqualificação dos dados que fazem com que a ferramenta produza erros. E era uma ferramenta cujo propósito não era avaliar a concessão de benefícios, mas o propósito da ferramenta era fazer a auditoria da prestação dos benefícios. Aí que vem, digamos assim, o problema. E, quando utilizada para a finalidade que foi colocada, ela vai negar todos os pedidos. Entendeu? Então, assim, exatamente a desqualificação dos dados, a falta de propósito que fez uma ferramenta que, segundo o Tribunal de Contas da União, acaba produzindo uma situação de total desproteção social. Essa foi a expressão utilizada pelo ministro Haroldo Cedras, quando, no Acórdão 513, agora recente, de março passado, né? Então, assim, eu acho que são exemplos que talvez a gente precisa constituir um aprendizado sobre isso, começar a construir parâmetros, e eu acho que o controle, tanto externo quanto interno, podem ter uma contribuição fundamental nisso, né? Tanto de entender essas tecnologias, avaliar esses propósitos, observar a questão da governança dos dados como algo essencial para isso, né? Porque aí o propósito é exatamente o que toca na legitimidade, né? Ou seja, o que é legítimo para a sociedade fazer com essas ferramentas e como é que nós podemos avaliar esse propósito. E aí, isso passa a obrigar a própria administração a relatar isso, né? A criar relatórios constantes sobre como a máquina funciona para atingir um determinado propósito para o qual ela foi desenhada, né? Ótimas observações. E já saímos até, acho que com um dever de casa aqui, que é trabalhar, realmente aprofundar, avançar nesse estudo da governança. Eu acho que esse termo, padrão de governança digital, auditar, entender os processos. Nós temos um desafio sempre, aquelas contratações na área de tecnologia, qual é a justificativa, qual é que não é, muda programa, né? Então, ficamos aqui com excelentes provocações. Eu agradeço enormemente aqui o professor Anderson, professor Fernando, espero que tenham gostado aqui do nosso debate. Infelizmente, professores, não teremos tempo para perguntas da plateia, acredito, ou será que, eu acho que não, né, que nosso tempo já está se esgotando. E aí, a critério da organização, que não temos perguntas. Podemos, acho que depois pode mandar, né? Eu sou um mero soldado aqui. Só estou no front, mas a organização depende do conselheiro Fabrício e do senhor, que são os coordenadores científicos. Sim. Nós temos até o meio-dia a previsão pela manhã. Podemos, então, ter duas perguntas, forem bem objetivas. Acho que uma regra de ouro aqui é objetiva. A gente sabe que a regra de ouro não funciona muito da Constituição, né? Mas a da pergunta aqui tem que funcionar. Para não avançarmos. Se os professores, claro, desejarem. Faltou de legitimidade democrática, acho que na minha condução aqui, né? Perguntas rápidas. Pode? Claro, com certeza. Opa, o café da manhã foi reforçado. Então... e foi gostoso. Na verdade, não é nem pergunta, é uma provocação. Inicialmente, eu queria apenas relembrar aos professores, eu particularmente, eu fico muito, um tanto quanto preocupado quando eu vejo um apreço muito grande pela técnica. A técnica é meio, isso é mais uma técnica das inúmeras que tivemos. Quando se fala assim, é inconcebível não se usar em sala de aula hoje, eu fico arredio. Por quê? Porque eu me lembro da escola peripatética de Aristóteles. Não tinha nem sala de aula, daí mesmo o nome, peripatética, né? Lembro-me da patrística, da Alta Idade Média, lembro-me de Tomás de Aquino, enfim, né? Outros tempos, em muito distanciados das técnicas de que hoje dispomos, e que produziram, tais tempos, figuras que hoje em dia os maiores pensadores que conosco convivem não chegam nem perto. Então, é apenas uma contra-argumentação. E a segunda, já partindo para o encerramento, é uma sugestão. Eu entendo, eu vi aqui, esses 3 dias, vi várias apresentações.
Só que nós estamos aqui com o olhar do controle, ou deveríamos estar, né? E eu fico pensando, aonde é que nós, no controle, estamos nos preocupando com o que está ao alcance das nossas mãos? E por que assim eu pergunto? Porque basta irmos a um supermercado, a uma farmácia, para ver que cotidianamente nós estamos lidando com analfabetos. A educação brasileira hoje, ela produz analfabetos. São os analfabetos funcionais, como nós sabemos. E eu nem me refiro mais ao secundarista, ou portador de ensino médio, como queira, o graduado. São advogados que não leem, são engenheiros que não calculam, são médicos que não sabem fazer uma anamnese. Então, a proposta versus provocação que eu faço é que, em outros encontros, nós, do controle, embora naveguemos nesse caráter epistemológico, que é muito importante, também nos detenhamos um tanto para resolver essa situação, encaminhar a resolução dessa situação. Porque o país vai ser entregue a essa juventude, que, infelizmente, repito, é analfabeta. Nós vamos passar, nós estamos passando. E o tempo deles tomar conta de tudo vai chegar. O mundo é eurasiático a partir de agora, ninguém duvide disso. E nós, o nosso jovem, não tem a menor condição de competir com indianos, com chineses, muito menos. Né? Então, gente do controle, colegas, pensemos nisso, né? Cuidemos dessas questões de cunho filosófico, desses aprofundamentos, isso é bom, né? Mas tenhamos um pouco do pé no chão, né? Como retirar essa juventude do analfabetismo funcional, como fazê-los voltar a ler e interpretar textos simples e a fazer somas no caixa sem precisar usar aquela calculadora. Né? É isso, fica a minha provocação, mas estão de parabéns. Muito obrigado. Se algum dos professores quer fazer alguma observação? Não? Foi só como uma provocação mesmo, né, Flávio? Então, agradecemos o excelente comentário e passamos agora a palavra para a nossa coordenadora aqui, que coordena o meu trabalho, né? O meu trabalho, eu sou coordenador científico, mas tu estás nesse momento coordenando o meu trabalho. Só estou tentando organizar a sequência aqui. Obrigada, uma salva de palmas aos nossos panelistas e o mediador Gerson. Peço o auxílio aqui do nosso cerimonial para que possamos fazer a entrega dos certificados aos nossos painelistas. Por gentileza, conselheiro Gerson, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, responsável também pela coordenação científica deste nosso congresso, deste nosso simpósio.